Ok. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, né, ao primeiro webinar do ano de 2022 do programa Ciência e Tecnologia. Eu dou as boas-vindas aos alunos, quer sejam do curso de Engenharia Física, né, como o próprio nome diz hoje, o nosso evento vai trabalhar, né, a interação entre a Engenharia Física e a Engenharia Biomédica, e aos demais estudantes do programa Ciência e Tecnologia e de outros cursos que se interessam pela área, né? Especialmente aos alunos da engenharia mecânica, é o primeiro ano, e também é uma área que os senhores também podem tirar muito proveito dela. Então, de acordo aqui com o meu roteiro, tá, gente? Só um momentinho. Né? A palestrante, né, da noite é a professora Isabela Marques Miziara, ela é engenheira biomédica pela Federal de Uberlândia, mestre e doutora também pela mesma universidade, pelo programa de engenharia elétrica. Atualmente, ela é professora do curso de engenharia biomédica do Instituto de Tecnologia da UFPA, tá? É que eu tenho muito carinho, sou cria da casa. E, Isabela, eu te passo a palavra, fique à vontade. Tá ok, muito obrigada pelo convite. A professora Paula já me apresentou, né, mas eu vou me apresentar novamente, né, meu nome é Isabela, sou formada em Engenharia Biomédica pela Universidade Federal de Uberlândia, tenho mestrado e doutorado em Engenharia Elétrica, porém na área de Engenharia Biomédica, também na Universidade Federal de Uberlândia. Tenho parcerias com universidades estrangeiras, fiz um doutorado de sanduíche na Universidade Strathclyde, em Glasgow, no Reino Unido. E tenho também uma parceria com a Universidade em Anápolis, onde eu realizei parte do meu doutorado. Então, atualmente sou professora da Universidade Federal do Pará, do curso de Engenharia Biomédica, e lá eu estou atuando nas áreas de processamento de sinais biomédicos, processamento de imagens, biomecânica, e atuando junto com a área de instrumentação biomédica. Eu preparei aqui rapidinho uns slides que eu vou até passar um pouquinho depressa, falando um pouquinho sobre a engenharia biomédica, para vocês poderem entender o que seria engenharia biomédica e depois a gente poder bater um papo sobre aonde que está, né, a engenharia biomédica. Na verdade, ela é uma engenharia multidisciplinar, em todas as engenharias podem compor a engenharia biomédica. Então, só vou falar um pouquinho, tá? Eu vou compartilhar minha tela. Então, falar um pouquinho, né, sobre o que seria a engenharia biomédica. Então, alguns conceitos do que é, né, a engenharia biomédica. A engenharia biomédica é a aplicação dos métodos de distintas áreas das ciências exatas e da engenharia no campo das ciências médicas e biológicas. Essa aqui é a nossa definição que nós utilizamos para a engenharia biomédica no Brasil. Para a engenharia biomédica lá fora, a gente utiliza esse conceito, que é a aplicação dos princípios e técnicas de resolução de problemas da engenharia na biologia e na medicina. Depois eu vou falar um pouquinho sobre quais são as diferenças da engenharia biomédica lá fora e engenharia biomédica aqui no Brasil. Essa área, né, é a área, no caso, que se concentra nos avanços que promovem a melhora da saúde humana e os cuidados de saúde em todos os níveis. Então, falar um pouquinho aqui sobre voltar aqui, a história da engenharia biomédica. A engenharia biomédica, ela teve início após a Segunda Guerra Mundial,
E ela iniciou-se principalmente com a necessidade de reabilitar os soldados, né, que muitas vezes voltavam dos campos de guerra, né, sem um membro, sem as pernas. Então, ali a gente teve o início da preocupação pelo desenvolvimento de próteses e surgiu o que nós chamamos de engenharia de reabilitação. Além disso, nessa mesma época, com a necessidade de entender o mecanismo dessa prótese, como que seria, teve a necessidade de estudar mais complexamente os sistemas biológicos e também até mesmo os movimentos. Então, deu-se início também ao que nós chamamos de bioengenharia e biomecânica. Nessa época também, embora não esteja citado aqui, a gente também teve um avanço na área de telecomunicações, um avanço na eletrônica, e esses avanços todos proporcionaram também a investigação por sinais eletrofisiológicos e até mesmo iniciou-se também a aplicação de estímulos elétricos, né, principalmente no córtex cerebral, até mesmo como uma forma de tortura entre presas de guerra, ou então o que nós chamamos de máquinas da verdade, e etc. Além disso, com a evolução, né, crescente da tecnologia, foram surgindo outras áreas dentro da engenharia biomédica. Entre essas áreas, destaca-se aquelas em que eu tenho desenvolvimento de instrumentos para uso médico, que seria a engenharia biomédica, ou também o que nós chamamos de instrumentação biomédica, e a preocupação em utilizar esses instrumentos no ambiente médico hospitalar. Então, aí surgiu a engenharia clínica. Hoje, a gente tem muitos outros nomes aí que classificam aí diversas áreas que nós temos dentro da engenharia biomédica, e eu vou citar algumas delas um pouquinho mais para frente. No Brasil, a formação em engenharia biomédica iniciou nos anos 70 e ela iniciou com a criação de cursos de pós-graduação. A primeira pós-graduação criada no Brasil foi na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E na mesma época surgiu a Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica. No entanto, como curso de graduação, foi surgir apenas lá no começo dos anos 2000. E a partir daí, a gente teve, poucos anos depois, reconhecimento pelo MEC do curso e foram surgindo vários outros cursos de graduação em engenharia biomédica no país. O primeiro curso de engenharia biomédica foi na Universidade do Vale do Paraíba, se eu não me engano, que chama Univap, que foi criada em 2001. E a primeira universidade federal que teve um curso de engenharia biomédica foi a Universidade Federal de Pernambuco. A engenharia biomédica, de uma forma geral, ela contribui de forma interdisciplinar e multiprofissional, não só na área da saúde, mas também para o desenvolvimento científico, econômico e social. A engenharia biomédica, ela se preocupa, de uma forma geral, não só com desenvolvimento de equipamentos, próteses, etc. Ela se preocupa com o sistema, ela se preocupa com uma forma de proporcionar o bem-estar para o ser humano. Então, por isso, essa preocupação, né, não só científica, mas também econômica e social, tá? Por conta dessa multidisciplinaridade, né, esse multiprofissionalismo e essa interdisciplinaridade, um grande número de profissionais, eles encontram na engenharia biomédica a oportunidade de aprimorar seus conhecimentos técnicos e científicos. Dizem que todos os profissionais da área da saúde, das engenharias e das ciências exatas, eles podem sim atuar na engenharia biomédica. E quais são, né, são os principais conhecimentos de um engenheiro biomédico, né? O engenheiro biomédico, quando ele se forma, ele tem ele apresenta alguns conhecimentos, né, necessários para poder desenvolver equipamentos médicos
biomédicos e odontológicos, tanto para diagnóstico de doenças quanto para tratamento, realizar manutenções corretivas, preventivas, calibrações e aferições precisas de dispositivos médicos, desenvolver softwares e otimizar o uso de máquinas para uso de profissionais de saúde, gerenciar compras de equipamentos e gerenciar compras de equipamento e gerenciar de uma maneira geral clínicas e hospitais, realizar pesquisas científicas sobre materiais, instrumentos, técnicas, etc. Contudo, os engenheiros biomédicos também são requisitados para atuarem não só na engenharia biomédica, mas também eles podem trabalhar em áreas correlatas como processamento de sinais, instrumentação eletrônica, informática, projetos em geral, manutenção de sistemas e etc. E a engenharia biomédica no Brasil? Qual que é o cenário da engenharia biomédica atualmente? Atualmente, observou-se um crescimento do número de cursos de graduação e de pós-graduação em engenharia biomédica. Aumentou-se de forma considerável o número de produções científicas, o número de projetos, artigos publicados em revistas nacionais, internacionais, conferências, etc. Além disso, observou-se um avanço tecnológico, né, e uma evolução da engenharia clínica. O que seria a engenharia clínica? A engenharia que está voltada para o gerenciamento, né, hospitalar. Manutenção, sistema de compras, tudo relacionado com o funcionamento interno, né, de um hospital, relacionado ali com a parte de infraestrutura. Além disso, observou-se um interesse pelo uso e implantação de dispositivos e recursos tecnológicos em clínicas e também no desenvolvimento de novos programas de reabilitação. Atualmente, é observada uma maior procura pelo desenvolvimento de softwares e aplicativos que auxiliem nos cuidados com a saúde. Destaque para a telemedicina. O que seria a telemedicina? É aquela ciência, né, a área em que eu estou preocupada com a obtenção de informações de forma remota, né? Eu dou um cuidado com o meu paciente, cuidado com aquela pessoa de forma remota, ou ela faço consultas via online, né, via videochamadas, ou então eu envio dados como temperatura, saturação, via uma internet para o meu médico e etc. Toda essa preocupação, né, em uso de aplicativos, softwares, tem aumentado muito, principalmente devido a essa pandemia, né, pelo Covid-19. Além disso, observou-se que houve um aumento na aplicação de conhecimentos da área para melhoramento de performance em esportes. Então, a gente tem aí um avanço da biomecânica, um avanço do que nós chamamos de engenharia esportiva, que está dentro da engenharia biomédica, onde se preocupa com o movimento, se preocupa com os ângulos durante a realização de um movimento, com a possibilidade de sofrer lesões, né, com sistemas de monitoramento, tanto de pisadas, de força e etc., para evitar lesões. Mas, embora isso tudo a gente tenha presenciado aqui no Brasil, a gente ainda tem um problema que não é bem um problema, né? Mas, embora a gente tenha todo esse avanço em engenharia biomédica, a gente tem que nós chamamos uma balança comercial desfavorável quanto ao desenvolvimento de equipamentos médicos. A nossa taxa aqui de importação de tecnologia do tipo ainda é muito grande. Aqui algumas áreas, né, dentro da engenharia biomédica, apenas algumas, a gente tem várias áreas ainda dentro da engenharia biomédica. São elas, instrumentação biomédica, onde a gente tem, né, a aplicação dessa área para desenvolvimento de equipamentos médicos, né? Controle aplicado à engenharia biomédica,
muito relacionado com a instrumentação biomédica, onde a gente aplica técnicas de controle, né, para obter melhores resultados, tanto por meio de biofeedback, por meio de estimulação, ou por meio até mesmo da eletrônica, né, utilizada dentro da instrumentação biomédica. A biomecânica, que é a análise dos movimentos humanos, tá? A biomecânica, na verdade, ela tem duas vertentes. Ela tem a análise do movimento humano e ela tem a análise mecânica dos sistemas que estão dentro do corpo humano, como a análise mecânica do sistema respiratório, do sistema circulatório, etc. Temos também a reabilitação, a engenharia de reabilitação, tá? Muito relacionada ali com a biomecânica e tecnologias assistivas, aonde eu tenho uma preocupação com a reabilitação, desenvolvimento de movimentos, a análise desses movimentos, a criação de tecnologias para favorecer a reabilitação, tá? Como jogos e outros tipos de instrumentos. Tecnologias assistivas, que é a área onde eu crio tecnologia, na verdade, para assistir as pessoas, ou seja, para auxiliar as pessoas. Como seriam isso? Criar um sistema automatizado para uma pessoa poder fechar uma janela, sendo que ela não tem movimentos, para um sistema onde eu utilizo o movimento dos olhos para poder mexer um mouse, para pessoas que não conseguem não tem o movimento das mãos, né? Então, essas tecnologias, né, em que assistem as pessoas, né, auxiliam as pessoas, nós chamamos de tecnologias assistivas. Além disso, nós temos a neuroengenharia, né, que é focada ali no estudo do cérebro como um todo, né, por meio de técnicas, né, das exatas, técnicas da engenharia, né. Eu também tenho processamento de sinais, processamento de imagens, né, onde eu vou pegar sinais eletrofisiológicos, vou pegar imagens biomédicas, vou extrair informações a partir dali. Inteligência computacional, né, onde eu vou utilizar técnicas de redes neurais, aprendizado de máquinas, tudo para poder automatizar algum sistema, fazer um processamento de um sinal, utilizar em neuroengenharia, utilizar em tecnologias assistivas. A engenharia clínica, que é a engenharia voltada para a manutenção e gestão hospitalar, né? E biomateriais, que seria o estudo dos materiais, né? O desenvolvimento de novos materiais para a confecção de próteses, órgãos artificiais e etc. E aqui vou apresentar rapidamente alguns projetos que estão em desenvolvimento lá na UFPA, né? Alguns dos projetos que nossos alunos aqui do Laboratório de Instrumentação Biomédica e Biomecânica estão desenvolvendo. Então, algum desses projetos aqui é esse aqui de processamento de imagens, aonde por meio de imagens de ultrassom, a gente está tentando fazer uma reconstrução tridimensional, tá, dessas imagens e obter de forma tridimensional alguns órgãos. Aqui eu tenho essas imagens, mas elas ainda são da primeira fase, onde a gente teve apenas uma imagem panorâmica. No caso aqui, a gente tem imagens ao redor de todo o corpo, tá? Para tentar fazer essa reconstrução tridimensional. Aqui a gente também faz alguns estudos em biomecânica. Esse aqui é um estudo que faz a análise dos efeitos de mochilas pesadas na marcha humana. Então, nós utilizamos sistemas de filmagem, alguns marcadores e analisamos a caminhada dessas pessoas, tá? Através de softwares, programas de computador, tá? Onde extrai informações aqui de ângulos, velocidade, deslocamento de membros, para a gente poder analisar os efeitos aqui, no caso das mochilas pesadas. Aqui é o desenvolvimento e aprimoramento desses softwares, tá? De análise de movimentos. Então, aqui eu tenho uma
imagem, né, que representa uma aluna caminhando, né, e ali eu tenho alguns marcadores que depois de fazer um processamento de imagem, eu consigo extrair as coordenadas desses marcadores e obter informações como velocidade, deslocamento, ângulos, e com isso analisar, ver se a caminhada dela está correta, se ela caminha corretamente, se ela não caminha, se eu posso aplicar essa técnica para pessoas que têm dificuldade na caminhada, como idosos, ou pessoas que têm algum problema nos membros, né? Além disso, nós temos outros projetos como esse, que é na área de instrumentação biomédica, que é o desenvolvimento de um protótipo de monitor multiparamétrico para auxiliar na triagem de pacientes com queixas de dor torácica. Esse projeto aqui veio em conjunto aqui com a intenção de agilizar os processos de triagem, né, nas unidades de urgência e emergência. Então, é um dispositivo único em que ele é capaz de medir obter o eletrocardiograma, temperatura, frequência respiratória, oxigenação do sangue, entre outras informações, tá? Como forma de obter parâmetros e ver se essa pessoa ela deve ser atendida com urgência, né? Necessita de uma urgência de atendimento ou não. Nós também fazemos alguns estudos na área de interface homem-máquina. Então, aqui a gente tem o desenvolvimento, né, de uma interface homem-máquina utilizando um EEG, né, que é um eletroencefalograma, e no caso aqui a gente utiliza, né, os sinais aqui provocados pela frequência, né, que pisca determinados LEDs, e a partir dessas diferentes frequências a gente consegue analisar isso no EEG, né, no eletroencefalograma, e a partir daí a gente consegue enviar comandos assim que é detectada essas diferentes frequências aí nesse sinal. Além disso, a gente tem também alguns projetos envolvendo aqui o uso de técnicas de reconstrução tridimensional para escaneamento de membros inferiores. No caso aqui é utilizado um sensor Kinect, aquele sensor utilizado no Xbox, onde é obtida imagens ao redor do corpo, né, no caso ao redor dos membros, e o intuito desse escaneamento, né, é a aplicação em técnicas, né, no aprimoramento e desenvolvimento de próteses. E por fim, um outro trabalho que nós estamos colaborando, que é envolvendo tecnologia assistiva, em que é uma forma, né, desenvolvida para promover experiências musicais a surdos. Então, a gente promove uma experiência musical para surdos por meio da representação das notas musicais em cores e em imagens. E essa aqui é a pequena apresentação que eu tinha para mostrar para vocês de engenharia biomédica. No entanto, eu queria falar um pouquinho antes, eu queria falar um pouquinho sobre enfatizar a multidisciplinaridade que é a engenharia biomédica e falar que a engenharia biomédica ela não anda sozinha. A gente precisa de todas as outras engenharias para ela caminhar. Então, embora o engenheiro tenha o engenheiro biomédico, né, que atua em engenharia biomédica, a gente precisa de conceitos da engenharia elétrica, a gente precisa de conceitos da engenharia mecânica, a gente precisa da física, da engenharia física, a gente precisa da medicina, da biologia, dos fisioterapeutas, dos educadores físicos. Então, é uma área muito vasta, a gente precisa da ajuda de todo mundo. Né? O que diferencia a engenharia biomédica de uma engenharia elétrica, por exemplo, ou uma outra engenharia, é só que a gente tem um pouquinho de anatomia, um pouquinho de conceitos da área médica, né?
que talvez as outras engenharias não tenham, mas é uma área que a gente precisa da ajuda de todo mundo, né, para poder evoluir. Então, é uma área que tem crescendo, está em desenvolvimento, é uma área nova, está crescendo muito, e nova no Brasil, né, ela já tem o primeiro curso de engenharia biomédica fora do Brasil, ele é de 1920, então, fora do Brasil, ela é já bem conceituada, só que fora do Brasil, ao contrário aqui, lá eles puxam um pouco mais para a área médica do que para a engenharia. Enquanto aqui a gente puxa mais para a tecnologia, a gente puxa mais, envolve mais a tecnologia. E acaba que a gente, ao meu ver, né, a minha opinião, a gente tem um embasamento muito grande aí para fazer o Brasil explodir aí de inovações tecnológicas na área. Então, eu não falei das outras engenharias, como que elas poderiam atuar, eu só porque a área é enorme. A gente na engenharia biomédica, todo mundo pode entrar. Ela tem espaço de atuação para todos. Então, é a mensagem que eu queria deixar aqui para vocês. É isso. Obrigada, Isabela. Não, foi muito assim esclarecedor, né? Mostrar que é um universo, né? Esse conceito, você fechou bem a multidisciplinaridade, que é o que talvez una nós, além de, claro, de sermos engenharias recentes, né, dentro do país, né? Sim. Como você colocou, a engenharia biomédica, o primeiro curso de graduação nos anos 2000, né? Então, a engenharia física, a gente está ali no mesmo barco. E essa multidisciplinaridade é o que nos une no fim das contas. Né? Então, tem espaço. É importante saber que você tem espaço independente da sua formação, mas que sempre você vai precisar de uma outra engenharia mais tradicional, que é o caso da elétrica, né? A grande tendência é que o curso de biomédica sempre nasce em um curso de elétrica. Sim, sempre. Tem um ou outro que nasce da mecatrônica. Tem alguns que... mas aqui no Brasil, a essência dele ainda vem... A essência da engenharia biomédica ainda é a engenharia elétrica. Certo. Eu tenho algumas perguntas para te fazer. Sim, e também claro. Deixo aqui, né, estendo o convite à nossa audiência, né, que podem deixar perguntas no chat, tá, gente? As meninas aí vão fazer a triagem. Né? Uma coisa você deixou bem claro, né, que foi a diferença, né, entre engenharia biomédica e engenharia clínica, né? Porque Sim. a gente vê um potencial aqui em Santarém muito grande para essa área, né? Que a gente tem pequenos consultórios, a gente tem um hospital regional, aliás, a gente tem vários hospitais regionais, considerando o oeste do Pará, e realmente é um mercado que falta profissional, né? Quantas vezes nós não ouvimos falar notícias aqui de que um equipamento está parado, está esperando uma peça, e isso não é uma realidade muito recente, não, gente. Isso aí já vem de anos. Né? Eu trabalhei no Hospital Barros Barreto, aí da UFPA, e realmente fazer engenharia clínica, essa gestão de equipamentos, de infraestrutura dentro de um hospital é uma atividade muito interessante para o engenheiro. É quase como você administrar uma cidade. Sim. Você tem um perfil ali de meio diagnóstico, com um monte de equipamento delicado, cada um com seu jeitinho de ser, cada um com seu princípio físico de funcionamento, e você tem os serviços auxiliares, eletricidade, água, uma farmácia, uma enfermaria, que é um hotel. Então, tudo isso é uma área interessante para que o engenheiro, né, independente da sua formação, né, se você também quiser ser pós-graduado nisso, já existem vários cursos para isso, especializações para isso, você pode atuar. Né? É uma área muito interessante e muito necessária, e digo gratificante, porque você vê um equipamento funcionando e pronto para atender o paciente é maravilhoso. Com certeza.
Assim, você listou as áreas, né, da, da engenharia biomédica, mas hoje, se tu pudesse listar 5, assim, tópicos que, assim, hoje a galera deveria ficar muito atenta, estudar, procurar os artigos, ler trabalhos, qual você, assim, citaria? Qual desses 5? Olha, eu vou falar de temas, não de áreas. Sim. O que ainda é tópico ainda, Covid-19. Tudo que envolve o Covid-19 ainda é tema de estudo. Então, o que eu vejo muito na parte de engenharia biomédica, né? No começo lá, do Covid, eu via muito questão de respirador, tal, mas como é algo que já está exige aprovação, já está bem conceituado, a gente não vê muita pesquisa mais nessa área. O que a gente vê? Pesquisas a respeito das sequelas do Covid-19, tratamentos para pessoas que sofreram sequelas do Covid-19. Outra questão que a gente vê muito é meios de recuperação da região da quem sofreu braquiostomia, utilização de materiais, essa parte também a gente tem muita pesquisa nessa área. Outra área que eu estou vendo muita pesquisa na área de telemedicina, desenvolvimento de aplicativos para atendimento de pacientes na sua casa, envio de informações de pacientes de casa, como oxigenação, temperatura, criação de dispositivos cada vez menores, comerciais, que possam ser utilizados em casa. E querendo ou não, o resto ainda continua. O que, assim, antes do Covid-19, tinha um apelo muito grande para a neuroengenharia, para o desenvolvimento de interface homem-máquina, é o que a gente chama de também BCIs, que é desenvolvimento de próteses tudo intercalado, né, de forma com o sinal EEG, né, o sinal cerebral. Isso aí ainda continua, mas ainda a gente vê que com o Covid um pouco as pesquisas nessa área perderam um pouco a força e eles estão aí focando um pouquinho nessa parte. Hoje é o que eu vejo hoje, mas ainda continua as BCIs, continua as outras pesquisas na área também. O que eu tenho percebido também, tem muita gente investindo em, lógico, processamento de sinais, processamento de imagens, explodiu de um tempo para cá, processamento de imagens, o pessoal está querendo identificar a qualquer custo o que der para identificar em algumas imagens. É isso que eu tenho percebido. Ok. Temos uma pergunta aqui do Carlos Henrique, que são desenvolvidos ou são feitas pesquisas de equipamentos de tomografia, ressonância magnética ou de ultrassonografia no Brasil? Olha, no Brasil não tem desenvolvimento de equipamentos desse porte. A gente tem pesquisas relacionadas com as imagens obtidas por esses equipamentos. Então, aí a gente tem centros, né, que vão analisar os efeitos, né, da radiação, que vão utilizar phantoms, formas de obter melhores imagens, etc. Agora, o desenvolvimento de equipamentos, aqui no Brasil é uma área que a gente tem meio um pouco falha, né? Que a gente não tem não tem uma base, não conhecimento, a gente não tem uma base financeira, a gente não tem um apoio, um suporte financeiro para investir em algo tão grandioso, né? Igual uma ressonância magnética. Mas tem muito estudo nessa área, sim. Inclusive, é até interessante que hoje mesmo eu recebi da Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica mostrando um edital para doutorado nessa área. Então, tem gente trabalhando, no caso, se eu não me engano, era lá em São Paulo, que trabalha nessa área, mas é na parte de imagens, na parte de análise da radiação, utilização de melhores angulações, phantoms, etc. Nessa parte. Nessa parte.
Esse né? A minha aqui, né? Como eu falei, né? Nós somos engenharias novas, né? E ainda Sim. temos um outro agravante, né? Estamos na Amazônia, né? Sim. Na Amazônia, né? E assim, né? Como é que vocês avaliam? Vocês estão hoje num estado consolidado em termos de penetração no mercado de trabalho? Os egressos têm ido para qual lado? Para pesquisa, para o mercado? Como é que tem sido essa experiência para vocês? Pois eu tenho percebido uma evolução desde a época que eu me formei. A minha turma foi a terceira turma de engenharia biomédica da Universidade Federal de Berlândia, que foi a terceira universidade federal a ter o curso. Não, a terceira universidade a ter o curso. Então, assim, eu me formei, a engenharia biomédica era muito nova. Então, quando eu me formei, não tinha muitas opções. Engenharia clínica já existia, mas os hospitais ainda não entendiam a importância de um engenheiro clínico no hospital. Então, eu sentia que eles ainda não entendiam isso. Mas aí eu fui para a área acadêmica, né, área de pesquisa, mas aos poucos eu fui vendo o pessoal que foi formando, a evolução, né, que aos poucos os hospitais foram vendo, foram trazendo os alunos, foram estagiando os alunos e foram entendendo a importância. Tanto que hoje, né, aqui em Minas, em região ali, que antes não tinha engenheiro clínico, hoje já todos os hospitais têm, não tem mais esse problema mais, né, de a falta de engenheiros clínicos. Aí, hoje, como que eu vejo hoje? Hoje, na região norte, né, a engenharia clínica, os hospitais entendem, eu sinto que eles entendem a necessidade do engenheiro clínico, então, de alguma forma, mas ainda nem todos os hospitais têm a quantidade ou têm os profissionais necessários, tá? Então, já está uma situação em que ainda tem demanda para esse profissional, ao contrário de Minas, que meio que já saturou. Sim. Então, aqui na região sudeste, engenharia clínica está um pouco saturado, em compensação, no norte e nordeste, não. Ainda tem procura, precisa do engenheiro clínico para atuar nos hospitais, e acaba que o nosso egresso é a primeira opção que ele escolhe de atuação, né? Porque é uma atuação que é aonde que oferece estágio para esses alunos, então eles acabam conhecendo no estágio, é onde oferece um emprego, porque está precisando de engenheiro clínico, então eles acabam indo para essa área. Só que é importante a gente enfatizar que a engenharia biomédica, ela não é só engenharia clínica. Ela tem mais sei lá quantas áreas além da engenharia clínica. Ah, mas o Brasil não desenvolve equipamento. Não é muito difícil o Brasil, ainda mais equipamento de grande porte. Mas a gente tem aí centros de pesquisa, centros de estudo para trabalhar com esses equipamentos. A gente tem pequenas fábricas, pequenas empresas que trabalham com desenvolvimento de tecidos, desenvolvimento de alguns dispositivos, como estendes, órteses mesmo, próteses, que também precisam de profissionais, né? Seja um engenheiro biomédico, ou um engenheiro eletricista, ou um engenheiro físico, né? Não só o engenheiro biomédico, mas essas áreas também precisam de engenheiros para atuar, não só a engenharia clínica. Então, assim, a gente deixa isso muito claro para os nossos alunos, porque até mesmo muitos acham que tem que sair dali e tem que correr e procurar um hospital. Mas não necessariamente. A gente tem várias outras opções aqui para o aluno escolher, né, onde ele quer atuar. Uhum. Eu, por exemplo, eu tenho uma lembrança, né, de uma egressa do curso de engenharia elétrica que ela estagiou na manutenção de aparelhos de raio-x da Philips.
E quando ela se formou, ela foi contratada, né? E hoje ela não faz manutenção, ela vende aparelhos, né? Que é assim, a gente pode achar que não, mas não é tão simples vender um tomógrafo. Não. Não é tão simples. Você tem um engenheiro de vendas, né, que cuida todo desse processo, especificar, instalar um tomógrafo, você tem instalações especiais, o hospital precisa estar adequado Sim. a isso, um projeto elétrico, tudo que vocês imaginarem ali de uma salinha de tomógrafo, o vendedor exige antes de vender o aparelho, né? Sim, tem a parte de treinamento também. Treinamento, né? Eu, quando trabalhava, acompanhava muito treinamento, aprendi a usar muito equipamento biomédico. Hoje não lembro mais de nada, mas na necessidade a gente aprende. Tem uma outra pergunta do Peixoto Costa. Existe algum foco em tornar ferramentas criadas pela engenharia biomédica mais duráveis ou mais resistentes a dano? Tem uma área, né, de biomateriais que é destinada a esse estudo, né? O problema dessa área de biomateriais é que ela se confunde muito com uma outra graduação que foi criada recentemente, que é biotecnologia. Hoje já tem até engenharia de biotecnologia. Então, assim, é uma área que é uma área que também pertence, né, à engenharia biomédica, porque é de nosso interesse essa parte de materiais, mas acaba que dentro da engenharia, pelo menos os cursos nossos aqui no Brasil, né, focam mais para os materiais, a questão do desenvolvimento vamos dizer, a mecânica desses materiais, como que eles vão sobreviver a determinada tensão, compressão, né? Ou então até mesmo como que nós vamos implementar nesses materiais alguns chips, né? Então, como que a gente vai utilizar ali a eletrônica, né? Utilizar os biosensores. Então, assim, essa questão de deixar os materiais mais duráveis e mais resistentes está mais relacionada a uma área da engenharia biomédica que não está muito dentro da grade curricular do curso de engenharia biomédica, mas ela existe, principalmente entre essa engenharia de biotecnologia, principalmente até mesmo entre atuantes da engenharia mecânica, estudantes de pós-graduação na área de engenharia biomédica, atuam nessa parte. Nós mesmos puxa um pouquinho mais para elétrica, querendo ou não. Verdade. Eu tenho uma pergunta da Caitlin, né? E ela diz assim: podemos ter alguma esperança logo em ter cirurgias aqui no Brasil envolvendo produtos impressos em 3D? Eu acredito que sim. Acredito que sim. Hoje a gente tem impressoras 3D aí que elas não imprimem só nesse material que a gente está acostumado, né? O PLA. Elas imprimem em silicone, em outros materiais, resina, né? Um exemplo são implantes dentários. A gente tem implantes dentários impressos em impressora 3D. Olha aí, legal, gente. Legal, eu não sabia. A gente já tem isso. Então, já é um exemplo que a gente tem aqui no Brasil. Eu acho que para chegar a esse ponto é um pulo. É só o pessoal investir mesmo, que é um pulo a gente conseguir chegar nesse ponto. Querendo ou não, a gente ainda tem uma mentalidade assim de querer importar, achar que o importado é melhor, né? Então, talvez muitas vezes isso inibe o desenvolvimento, a criação de alguns materiais aqui. Mas acredito sim que isso é algo que pode acontecer muito breve. Muito que bom. Isabela, a gente tem aqui, por exemplo, a UFOP ela não tem cursos na área de saúde a nível assim, medicina, enfermagem, nós temos cursos de farmácia, não que, obviamente, né, a engenharia biomédica não possa atuar no curso de farmácia. Mas nós temos, né, alguns cursos que lidam com sinais biológicos, como zootecnia, veterinária, temos a própria biotecnologia, e assim,
já existe muitos trabalhos dos engenheiros biomédicos indo para essa área, nessa área de principalmente PETs, né, que conforme vão envelhecendo, precisam de próteses para poder se locomover. Então, já existe esse movimento, está bastante... Já existe. Inclusive, eu sou de uma região de Minas Gerais, onde a economia básica é o gado. Então, o investimento com gado aqui é enorme. Então, tanto a parte de genética, que eles pegam o sêmen dos gados campeões, né, os premiados, e eles conseguem, através dessas máquinas, fazer até a sexagem, ver qual que é o cromossomo Y ou X para poder ver se vai nascer touro ou se vai nascer vaca. Então, eu conheço gente que formou engenharia biomédica que foi atuar nesses equipamentos, nessa parte dessa genética, né, que são equipamentos caríssimos, são equipamentos de alta tecnologia. E quando eu me formei, tinha a procura por engenheiros biomédicos, principalmente para o desenvolvimento de para manutenção e desenvolvimento de equipamentos de ultrassom portáteis que pudessem ser utilizados em campo, levados lá para analisar as vacas antes delas darem à luz e etc. Então, tem sim, tem campo para essa área, né? Tem interesse, tem procura, mas embora a gente não discute muito, por exemplo, lá em Belém a gente quase não escuta muito disso, mas aqui, onde eu nasci, em Minas Gerais, tem a procura muito por isso, nessa área, embora pessoal dessa área não sabe nem o que é engenharia biomédica, né, porque é novo, mas eles procuram profissionais que sejam capazes de desenvolver essas tecnologias, sim. A gente tem muito essa demanda, né? A gente tem o Instituto de Biodiversidades e Florestas, e eles de vez em quando pedem, por exemplo, eles querem monitorar o peso da vaca, né? Então, eles têm um material que é uma coleira, né? Que fica monitorando lá tudo da vaca, então entra aí nessa construção de dispositivos. Uhum. Só que a vaca está espertinha, ela tira a coleira uma da outra para comer mais. E aí a professora procurou, queria saber se a gente não poderia fazer uma coisa menor que o animal não tivesse como remover, né? Uhum. Então, a gente tem tido essa procura, até mesmo monitorações de sistemas naturais, como árvores, né? Querem monitorar o crescimento da árvore. Sim. Então, é uma área assim que a gente percebe, tem uma demanda, e aqui a gente tem um curso de estética. E esse curso de estética, muitas das vezes procura a gente para fazer alguns instrumentos. Só que aí entra naquilo que você falou, né? A gente não tem uma tecnologia para fazer uma coisa, vamos dizer assim, profissional. A gente vai mostrar o princípio, vai dizer como funciona, especificar, mas profissional a ponto da pessoa usar, claro que não. Mas, mesmo assim, porque a gente depende da Anvisa, depende de vários órgãos que acaba dificultando mesmo a gente mesmo querer fazer algo profissional. Profissional, né? Então a gente não tem maquinário, né, para fazer isso, né? Então são áreas aqui para a gente, essa questão de monitorar a floresta ultimamente, né? Porque não é só os animais que estão lá para corte, para produção, mas também os animais que estão ali na floresta sobre determinada, né? Então a gente tem sempre essa demanda aí, viu, galera? Quem quiser, a gente é só entrar em contato, que a gente já sabe, pode fazer um estágio lá com a professora Isabela, com a professora Conceição, entendeu? Passar um tempinho lá em Belém para aprender. E aí, né, Isabela, a gente já está quase terminando, a minha última pergunta eu vi que você mostrou muitas áreas, e cada uma delas tem a sua particularidade. Mas, Sim. assim, se você fosse escolher 2, 3 disciplinas tirando, lógico, aquelas que envolvem o estudo médico mesmo, que é aparelho, não é aparelho, gente, sistema neuronal, sistema cardíaco,
de engenharia mesmo, o que você diria para os alunos? O que vocês foquem em aprender, agregar ao conhecimento que vocês já trazem de qualquer outro curso de engenharia? Olha, independentemente da engenharia biomédica, né, eu vou falar de uma forma geral, que eu acho que é em todas as engenharias. A parte de computação, programação, para ser mais específico. Programação, sem a programação você não faz nada. A programação envolve tudo. Eu quero, vou mexer com eletrônica, não quero desenvolver um equipamento e tal. Hoje é impossível você fazer qualquer sistema que não tenha um software vinculado, que não tenha uma aquisição de um sinal, que não tenha um sensor que vai ler um sinal. Então, a programação, para mim, é a principal, né? Aí, dentro da programação, o que é essencial, que eu acho que é a onda da vez, é a questão da inteligência artificial, né? Então, isso aí também, eu acho que a gente não escapa disso. É verdade, é verdade. Mas, fora isso, eu acho que se você tendo uma noção de computação, uma noção de programação, não importa a linguagem, mas você tendo uma noção, você faz qualquer outra coisa, utiliza qualquer linguagem, você aprende a processar sinal, você não tem medo de encarar, né? E então seria essa parte, né, programação, a parte de inteligência artificial, né, redes neurais, etc. E eu acho que, além disso tudo, né, pegar as disciplinas básicas do curso e memorizar muito bem ali os princípios físicos, o cálculo, ter em mente ali tudo. Uma hora você vai usar. Não vou usar isso para nunca, nunca, professora. Vai usar. Então, querendo ou não, eu acho que isso serve para qualquer engenharia, tanto engenharia biomédica, como engenharia física, engenharia elétrica. Então, por exemplo, quem é da engenharia elétrica, por exemplo, entender as físicas, as matérias básicas lá, circuitos, eletrônica, né? Acredito que o básico, a gente dentro, né, de qualquer curso de graduação, a gente passa só o básico mesmo, né, porque a gente não tem condições de passar muito além do básico, né, a gente passa um tanto que o aluno seja capaz, depois de ir atrás, né, e procurar em livros, procurar ajuda para poder desenvolver algo mais sofisticado. Mas eu acho que seria isso, a parte de programação e os cálculos e as físicas. Eu acho que base, isso né? é a base. É o chão de fábrica, eu costumo dizer que é o chão de fábrica do engenheiro, né? Não ter medo de montar as coisas, de procurar lembrar como é que funciona, acender um LED. Não ter esse medo, e a programação, realmente, se você quer trabalhar com aquisição de sinal, monitoração, mesmo que o seu objetivo final seja ter um aplicativo, que você tem que entender o processo. Sim. Né? Você precisa entender o processo de como aquele sinal é adquirido, por mais que não seja você que vai adquirir o sinal. Né? Sim. Isso aí... Eu falo muito isso porque eu dou uma disciplina que chama biomecânica, né, que é a análise de movimentos. Então, muita gente acha, biomecânica, que bonitinho, vou estudar os movimentos. Mas aí eu tenho muitos alunos que têm dificuldade com a disciplina. Por quê? Porque o que eu preciso nela? Eu preciso de física, mecânica. A pessoa precisa saber o que é cinética, cinemática, dinâmica, etc. Eu preciso de mecânica dos sólidos. Eu preciso que a pessoa saiba a resistência dos materiais, saiba o que é isso. Eu preciso de álgebra linear, geometria analítica. É verdade. Então, não adianta nada eu querer dar biomecânica
sem dar isso tudo. Então, eu acho assim, se a pessoa sabe todo esse básico da engenharia, o resto é resto. Eu vou parar de fazer pergunta e, assim, abro para a plateia. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Quer falar mesmo? Antes da gente encerrar. Bom, creio que não. Então, Isabela, muito obrigada. Foi um prazer te rever. Prazer te rever. Foi um prazer rememorar. Apareceu uma pergunta aqui. Com que frequência um aluno tem dificuldade? Creio que foi isso que ele perguntou. Bom, eu acho que ele quer saber se a disciplina é muito difícil. Acredito que a frequência que o aluno tem dificuldade, não é bem uma frequência, né? É assim, se o aluno teve dificuldade desde o início do curso e ele não foi atrás, né, tentar reverter isso, ele vai ter dificuldade lá na frente, né? Então, é por isso que a gente... ter dificuldade, todos nós vamos ter, mas o que a gente não pode deixar é ela passar. Falar, não, passei na disciplina, passei com dificuldade, agora eu nunca mais vou ver. Não, se você teve dificuldade, você tem que ir atrás, você não pode manter isso, né? Você tem que ir atrás e buscar entender aquilo, buscar estudar, porque uma hora ou outra você vai precisar. Né? E a gente não sabe, né, o que aguarda a gente, né, no futuro trabalho, se você quer fazer um mestrado, um doutorado, a gente nunca sabe, né? Então, é verdade. Por isso que eu nunca me nego a dar disciplina básica. Porque, às vezes, a gente pega uma disciplina nova, né, como professor, né? Pegamos uma disciplina nova e a gente precisa rememorar esses conceitos. E quando eles estão frescos na cabeça, flui melhor. Né? Então, dificuldade, teremos dificuldades. Mas nós temos que aprender a ultrapassar. E ir atrás e enfrentar as dificuldades. Tem dificuldade? Não, vou enfrentar. E até não ter mais, porque uma hora você vai precisar daquilo. Não tem erro. E é só aquilo que você tem dificuldade aí que você vai precisar mesmo. Justamente. Experiência própria. A experiência própria. Então, Isabela, te agradeço. Foi muito bacana esse webinar. Assim, rememorei muitas coisas, lembrei do tempo que eu fiz um mestrado na engenharia clínica. Fui muito feliz onde eu trabalhei, foi um bom aprendizado, né? Saudade da nave-mãe aí, que é o curso de engenharia elétrica da UFPA. Um abraço para você, para Conceição. Conte com a gente, né, no que precisar, sabe? Evento, oportunidades, né? E os nossos alunos, vocês estão disponíveis, a gente vai deixar o contato da professora Isabela para vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, alguma ideia, né, e queiram desenvolver, e aí é só conversar com ela, que ela está de braços abertos aí para responder as dúvidas de vocês, tá? Então, muito obrigada. Eu que agradeço, queria deixar todo mundo à disposição, né, falar que a UFPA, né, o curso de Engenharia Biomédica, nossos laboratórios estão de braços abertos, né, para quem quiser vir conhecer, quiser fazer algum projeto com a gente, nós estamos aqui à disposição. Sempre. Lembrando que a UFPA, né, ela colaborou muito com a implantação do curso de Engenharia Física no começo, na figura do coordenador do curso de Engenharia Biomédica. Ele deu muita aula de sinais e sistemas para a gente, e de circuitos elétricos. Então, sempre é muito bom contar com vocês. Tá bom? Então, contem com a gente no que vocês precisarem, tá? Então, meninos, por hoje, o próximo webinar a gente vai falar sobre empreendedorismo, tá? Então, quem quiser, vai ser com a Brenda, ela é consultora financeira, uma egressa nossa, e aí vai ser uma outra temática que é importante, como aprender a ganhar dinheiro. Tá? Então, muito obrigada, pessoal, e boa noite a todos. Boa noite. Opa.